Olá, pessoal. Está começando mais um Paginando, o podcast semanal do grupo de leitores Sil Galindo. Hoje, o programa será bem especial. Vamos fazer uma entrevista com um poeta, escritor, advogado, Paulo Tarcísio, uma pessoa preocupada com o município de Buíque e que contribui muito para a cultura do nosso município. Paulo, a princípio queremos que você se apresente e fale um pouco sobre sua vida. Meu nome é Paulo Tarcísio, sou natural de Buíque. A minha vida inteira sempre foi aqui em Buíque, nunca me ausentei, nunca morei em outra cidade. Na linguagem popular aqui de quem é buiquense é chamado barriga preta legítima. Nasci em 22 de março de 64 e meus pais, Seu Dir, que era bem conhecido, Seu Dir, que trabalhava transportando passageiros de Arco-Verde a Buíque, foi dono do cinema, o Cine Nevada, na época. Minha mãe é conhecida como Dona Lourdes, que era natural aqui do sítio Barra do Pico, filha de Seu Tutu e Dona Maria. Tenho 7 irmãos, atualmente só tenho 6, porque faleceu uma. E estudei aqui a vida inteira aqui na cidade em escolas públicas, desde a pré até o 2º grau, passando muito tempo aqui na Escola das Freiras, que era na época conhecida como Escola São Félix de Cantalice, que na época funcionava onde atualmente é a Secretaria de Administração. Depois passei um período na Escola Duque de Caxias e depois na Escola Vigário João Inácio, onde eu concluí o 2º grau. Trabalho há 25 anos aproximadamente no Poder Judiciário. Já trabalhei também 2 anos no supermercado Santo Antônio e 5 a 6 anos no mercado Moderna, que atualmente é mercado menor preço real. Na época de criança também fiz várias atividades que toda criança fazia na época, como engraxar sapato, vender picolé na feira, pegar frete na feira livre. Então tive uma vida normal, como qualquer criança da minha época. Tive o privilégio de alcançar o período bom do cinema, do circo, que hoje a gente não vê mais. Então tive uma infância e uma juventude bastante saudável. Você pode falar um pouco sobre suas publicações, seus livros? Meu destaque maior é mais na literatura de cordel. Já escrevi, eu creio que em torno de 100 títulos, muito embora só tenha nos arquivos em torno de 50, porque muitos, quando eu comecei a escrever, não ficava com ele. Escrevia, publicava, na época não tinha computador, era tudo na máquina, e muitos eu perdi. Mas eu creio que tem em torno de 100 títulos já publicados. Desses 100, atualmente eu tenho uma faixa de uns 40 ainda nos arquivos, alguns já publicados e lançados. Alguns eu tenho aqui em casa à venda e em algumas lojas aqui na cidade também. Então, e em termos de livro, tem o livro A Janela do Sobrado, que é o primeiro. Já tenho mais uns 2 escritos, mas ainda com dificuldade para a publicação. Esse A Janela do Sobrado foi lançado em 2011. E antes de A Janela do Sobrado, eu lancei também um que não foi escrito por mim, mas foi só coordenado por mim, que foi Despertar Poético, que foi um livro escrito com poesias e poemas de alunos da rede estadual e municipal de ensino de Buíque. Eu tive um projeto cultural apoiado pela Fundarp e pelo Funcultura, onde eu ministrei algumas oficinas, ensinando a fazer poesia e poemas. E os alunos que fizeram essas poesias, nós selecionamos, e as melhores poesias e poemas transformou-se nesse livro Despertar Poético, cujo lançamento aconteceu no Sesc de Buíque, que apoiou o projeto, e cada aluno que participou com a sua poesia escolhida ganhou também um volume deste livro. Então, em termos de livro, eu só tenho 2, A Janela do Sobrado e Despertar Poético. Agora, em cordéis, eu tenho em torno de 100. Muito bem. E quando foi que começou o seu interesse pela poesia, pela literatura de cordel? Desde a época de criança, eu costumo dizer que nos anos 60 até aproximadamente os anos 80, as feiras do interior, toda a cidade do interior, eram feiras muito culturais.
A gente sempre via violeiros, sempre via cordelistas, emboladores. Dificilmente tinha uma feira aqui no sábado, que é a feira maior da cidade, para você não ver uma dupla de repentista ou uma dupla de embolador de coco, ou aqueles homens de idade avançada, com as mesas e com os cordéis expostos, e ali declamando, às vezes com viola, outras vezes sem a viola mesmo, só ali declamando, cantando, às vezes só sem ser cantando, só lendo mesmo, declamando. E aquilo me chamou muita atenção quando eu era criança. Eu ficava ali próximo daquelas bancas, assistindo, escutando e me alimentando com aquelas histórias bonitas, belas, de reis, de rainhas, de guerras, de traições. E assim eu achava muito bonito, principalmente a rima. Porque aquela história era toda contada através de rimas. E me chamou muita atenção. E quando eu era criança, na época ainda que eu estudava nas escolas estaduais e municipais, eu já começava a rabiscar, fazer trabalhos escolares, usando essa arte da poesia. E sempre quando eu fazia isso, assim, de alguma maneira, me destacava na classe. Talvez não pela inteligência nos assuntos, nas matérias, mas pela criatividade de fazer poesia. Então eu fiz muito isso na época de criança, tanto na escola do Caxias como na escola Vigário João Inácio. E quando eu concluí o 2º grau, que fui estudar na faculdade de Arco Verde, no curso de letras, aí foi como disse assim, a mão e a luva se encontraram. Porque lá tinha um professor, que era o professor José Rabelo de Vasconcelos, que foi um grande advogado aqui na região, natural de São José do Egito, daquela região, e um apaixonado pela cultura popular e principalmente pelos violeiros, pelos repentistas. E ele tinha uma aula na época, tinha uma cadeira que ele ministrava, que era chamada Literatura Nordestina. E quando começaram as aulas, que eu fiz um trabalho, apresentei na classe, ele ficou muito assim empolgado e me incentivou a continuar fazendo esses trabalhos de poesia. E daí não parei mais, comecei a fazer e já fazia do tempo de adolescente, aí continuei fazendo até o dia de hoje. Aí tem assim em torno de 100 cordéis, alguns deles já foram matérias jornalísticas no NETV, no ABTV, como foi o caso do cordel O Príncipe de Maquiavel, que foi, os jornalistas foram na faculdade da SES de Caruaru, quando eu cursava Direito, e foram lá gravar e fizeram uma matéria, eu declamando o cordel O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, que é um livro assim, que a leitura não é tão fácil, mas quando eu transformei em cordel, qualquer pessoa que lê vai entender o que é que o livro quer dizer, a mensagem principal do livro. Depois teve outra matéria que foi também, tanto no NETV da Rede Globo, como também no ABTV, foi a Constituição. Na época que a Constituição Federal de 88 completava 20 anos, estava ocorrendo no Brasil inteiro seminários, palestras e debates sobre os 20 anos da Constituição. E aí o diretor da ACES, a Associação Caruaruense de Ensino Superior de Caruaru, pediu para fazer um livro, um cordel, para fazer parte do seminário que estava acontecendo lá de 3 dias. E eu fiz esse cordel e cada pessoa que assistiu aquelas palestras, em torno de 1000 pessoas, cada um, a senha para a entrada era o meu cordel. E a equipe de jornalistas da TV Globo esteve lá, fez essa gravação que foi ao ar naquele dia, e eu tenho essas cópias que eu pedi aí nos estúdios, que eles me dessem umas cópias, eu tenho todas duas em casa, que guardo com muito prazer e com muito orgulho, porque ela estava representando não somente a cultura popular, mas também a minha cidade. Muito bem. E os temas que você aborda, que você poderia assim comentar um pouquinho, né? Você já falou, né, do Príncipe de Maquiavel, uma obra bastante importante, densa, conhecida, né? E foi bom ter colocado em cordel. Acho que isso facilita a compreensão. Eu quero até te parabenizar, né, por todo o seu legado, por todas as suas obras. Então, fala um pouquinho dos temas abordados nas suas obras, nos seus cordéis. Como a literatura do cordel, eu gosto da literatura do cordel porque ela lhe dá essa liberdade de você escrever sobre qualquer tema. Eu tenho alguns temas políticos, tenho temas sobre televisão, tenho temas sobre leis, inclusive a Lei Maria da Penha, que foi
que foi essa lei que veio sobre, para dar mais proteção à mulher, chamada a violência doméstica. Eu escrevi esse cordel, retratando a lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Transformei a interpretação dela em cordel e apresentei ela em faculdade, em escolas. E recebi diversas homenagens, inclusive de parte da Justiça. Alguns órgãos do Poder Judiciário que me homenagearam e parabenizaram por transformar essa lei em poesia, tornando mais fácil as pessoas entenderem o objetivo dessa lei. Mas eu tenho também um cordel que fala também sobre lei, que é os direitos da criança e do adolescente. Eu transformei em poesia de cordel. Tem outros temas que é também ligado a temas diversos, como Gonzaga, Saga e Saudade, que foi escrito em comemoração aos 100 anos da vida de Luiz Gonzaga. Quando o Brasil inteiro comemorava 100 anos da vida do Gonzagão, eu escrevi esse cordel contando a biografia completa dele, desde o seu nascimento até a sua morte, os discos que ele lançou, as músicas que fez sucesso, os programas que ele apresentou em televisão, o nome que ficou famoso no Brasil e até internacionalmente. Eu transformei esse cordel e dei o título de Gonzaga, Saga e Saudade. E fiz o lançamento desse cordel justamente no dia que Gonzagão completaria 100 anos, no centro da cidade, com uma estrutura montada no centro da cidade, no meio da feira, igual o Gonzagão gostaria que fosse, com sanfonas, zabumba e triângulo, cantando a música de Gonzagão e declamando a poesia para manter a história viva do Rei do Baião. Tenho também um cordel intitulado Tudo ou Nada, que é uma mensagem de encorajamento para os jovens, no sentido de confiar em seus talentos e se esforçarem, pois tudo que é possível àquele que acredita nos seus sonhos. Esse cordel foi a pedido de um colégio particular de Recife, e eu fiz esse cordel no sentido de dar uma força para os jovens, para eles não desanimarem, não desacreditarem dos seus sonhos. Porque muitas vezes você tem um sonho de ser um advogado, de ser um médico, de ser um engenheiro, e muitas vezes desanima, desiste no caminho, porque encontra alguma dificuldade. Então esse cordel é para dar uma injeção de ânimo, para mostrar que se você se esforçar, você fizer por onde lutar, você vai conseguir. Então o cordel é intitulado Tudo ou Nada. Mas tem muitos outros títulos. Tem títulos de política, eu já fiz uns 4. Na maioria tem um deles que é política e politicagem. Quando você estuda a política como ciência, a gente vê que é uma coisa linda, uma coisa bela. Agora, quando você vê a política na prática, isso em todos os níveis, municipal, estadual e federal, você fica decepcionado. Aí eu escrevi esse cordel Política e Politicagem, mostrando a origem e mostrando a prática, como ela é executada na nação. Que não precisa nem comentar tanto, que nós já estamos acostumados a ver todo dia na televisão os escândalos, que todo dia surge um novo. E aí o cordel diz isso, a diferença entre a política e a politicagem. Tem outros títulos no campo tem um que eu intitulei A Seca na Minha Terra, que é retratando a seca que está acontecendo aqui na nossa região. No Nordeste a gente já sabe que é comum a gente passar por secas, mas assim, como está atualmente, fazia anos que a gente não via uma seca tão grande como atualmente. Então eu escrevi A Seca na Minha Terra, que retrata a radiografia dos dias atuais em nossa cidade. Tem também um cordel que eu escrevi, A Chacina do Realengo, que foi sobre aquele evento que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, quando aquele maluco entrou numa sala de aula e com um revólver, com as armas, e saiu matando um monte de crianças. E quando eu assisti na televisão essa reportagem, assim que terminou o jornal, eu acessei na internet e peguei os nomes das crianças, o relato do fato, e transformei em cordel, e desse título, A Chacina do Realengo, que inclusive cita o nome de cada aluno que morreu, dos que foram feridos, e conta toda a história, em forma de poesia, rimada. Tem também uma crítica à televisão, que foi um dos primeiros cordéis que eu escrevi, que é Violência na TV, que é alertando sobre o lado negativo da televisão. Quando eu apresento esse cordel, eu costumo dizer que a televisão é um instrumento muito útil, muito bom, tem muita coisa importante, muita coisa boa, muita coisa educativa,
Mas, por outro lado, também tem muita coisa negativa, muita coisa ruim, muita coisa destrutiva, muita coisa que bota a cultura no lixo. Então eu escrevi esse cordel, mostrando o perigo da televisão, e conta a história de uma família da zona rural que comprou uma televisão e viu os seus costumes, a sua vida mudar depois que a televisão foi colocada em casa. Paulo, você tem algum cordel de sua preferência, né? E quais os temas você tem abordado, né, mais atualmente? Um dos cordéis assim, que eu me identifico muito e gosto dele é a violência na TV. Porque é um cordel engraçado, né? Normalmente está se apresentando em público. E quanto mais o cordel mais engraçado, com o povo rir, ele fica mais bem aceito. Então esse violência na TV é bem aceito por causa disso. Então eu me identifico e gosto muito dele. Mas assim, falando de temas mais atuais, eu tenho um que é intitulado Ontem e Hoje em Nosso Mundo. Esse cordel ele foi escrito, interessante como a criação desse cordel. O conterrâneo e saudoso Sil Galindo enviou uma mensagem para mim de um poeta, amigo dele, intitulado No Tempo da Minha Infância. O nome do poeta é até Ismael Gaião. Aí Sil gostou, leu esse poema e mandou para mim. Disse, Paulo, um poema muito bom que eu me lembrei de você. Como ele é escrito em cordel, eu estou enviando para você analisar. Aí eu imprimi, né, li na tela do computador e imprimi também. E comecei a mastigar aquele cordel e fiquei encantado. Muito bonito realmente o cordel. Um cordel exaltando o passado, né, cheio de saudosismo, muito bonito. Aí quando terminou, aí eu só para mexer mais, só para esticar mais o assunto, debater mais, o debate, na verdade, que eu quero dizer, para provocar mais debate. Aí eu só fiz, quando terminei de ler, aí eu cliquei lá no Hotmail, responder. Aí comecei a responder e mandei essa mensagem para ele respondendo. E mandei discordando algumas coisas e concordando com outras do passado. E mandei de resposta em forma de cordel. E mandei para Sil dizendo assim, eu estou mandando de propósito, sem título, o cordel. Eu transformei a resposta em cordel, mas estou mandando de propósito, sem título, para que você, após a leitura, dê um título para esse cordel. Aí ele mandou a resposta dizendo, como eu não tenho muita experiência em cordel, eu vou mandar para uma pessoa que é doutora, que é especialista em análise de texto de poesia popular, que é Teresa Holliday, escritora e poeta também. Aí ele mandou para ela. Ela analisou, gostou, parabenizou e depois mandou a proposta do nome. Ontem e Hoje em Nosso Mundo. Aí Sil mandou para mim a proposta dela. E se você aceitar, está batizada a criança. Ontem e Hoje em Nosso Mundo. Então eu aceitei e mandei imprimir. E ficou intitulado assim. Ontem e Hoje em Nosso Mundo. Eu vou declamar só alguns versos aqui. Aí começa assim. Caro Sil, essa eu gostei. E vou aqui responder. Nos tempos da minha infância, também brinquei para valer. Fazer barreira e balão, correr descalço no chão, ver o sol entardecer. Naquele tempo, é verdade, não tinha tanta frescura. Mas havia algumas coisas que ainda bem não perdura. Eu vou dizer 4 ou 5, falo a verdade e não minto para o homem da sua altura. Quando se bebia leite, diziam que para comer, abacaxi, manga ou ovo podia adoecer. E só no dia seguinte, passado todo o apetite, podia o ovo mexer. Não tinha colesterol, mas tinha paralisia, que quando acertava a vítima, era uma grande agonia. Hoje quem é vacinado, dessa doença é curado, Padre Nossa Ave Maria. Eu ainda me recordo do bucho grande e lombriga, menino pedindo esmola, coçar a bunda e barriga, castigo sem precisão, ajoelhar-se no chão, em cima de milho e urtiga. Hospital, médico e vacina, era coisa muito rara. O que se via de sobra, brutalidade na cara, sem falar na ditadura que em muitas noites escuras invadia nossas casas. Brincar a gente brincava, barra bandeira e peão, bola de meio e de gude, papangu e melação, nos tempos de trovoada, nas bicas a gente tomava melhor banho da região. Outra coisa que eu via e não posso concordar, era a tal da palmatória, forçando a gente a decorar. Esse atraso, quem aprova? Uma violência da ova, peço para nunca mais votar. Eu cantei como um poeta, me lembro caicai e balão, pé é pé e palma é palma, pai Francisco e trem cordão. Agora marré, marré, não me diga como é que eu vou fazer gozação. Concordo com o poeta quando fala em modernidade.
Trocaram o saudável e o belo por muita mediocridade. E os brinquedos inocentes mudaram para os indecentes, que só ensinam a maldade. Quem mais mata em videogame, vem a ser o campeão. Quem mais atropela os outros com o carro na contramão, chamam assim de herói, enquanto o rato corrói o cérebro do campeão. Realmente o celular e até o computador, se a gente não tem cuidado, transforma o homem em horror. No tempo que era criança, o povo tinha esperança sem ter tanto alô, alô. A brincadeira de roda e a melhor a do noivado, quando rapazes e moças, ainda muito envergonhados, com a aliança entre as belas, perguntavam quem é ela, ganha de um beijo roubado. Me lembro da brincadeira que chamavam de panela, quando rapazes e moças, em pilares de olhadelas, trocavam no seu lugar e quem viesse a ganhar, levava o abraço dela. Já hoje no BBB, herói mudou de sentido. Valente é o mais traíra, o falso o mais metido. Um Big Bosta Brasil, que mostra o vão e o vil, jamais entre meus ouvidos. Valente era o menino subido no caminhão, roubando manga e goiaba, jogando a caixa no chão, e a molecada vibrando, e o motorista gritando, desce daí, João Jordão. Valente foi Flodoaldo, que o palhaço convidava para subir no palco, e ele só se aquietava até ganhar o ingresso, cantando e fazendo verso quando a plateia lotava. Fera foi Luiz Coquinho, presepadas que arrumou, também o João Gasolina, que a minha infância marcou. Pelas ruas da cidade, buíque em eternidade, muitos caos aprontou. Mas concordo com o Ismael, com tudo que ele escreveu. Esses versos que rabisco para um conterrâneo meu, se o galindo buiquense desta terra é um valente, fruto bom que a terra deu. Um abraço e parabéns pela palavra escrita, a arma mais poderosa do que canhão com golpista, na mão de um bom escritor. Letra é guerra, paz e amor, tchau e até a próxima vista. Então isso foi a resposta que eu mandei para a Sil e para o poeta Ismael Gaião, autor do poema No Tempo da Minha Infância. Talvez esquecer do porquê da missão que me faz nessa hora aqui presente. Paulo, você tem algum projeto novo, alguma coisa que você está criando? Eu estou com um livro concluído, 100% concluído, com capa, com prefácio, com textos já revisados, que é um tema religioso. Mas é religioso que eu digo no sentido porque fala sobre a Bíblia. O título do livro é Pão, Vinho e Poesia. E de que fala esse livro? Esse livro fala sobre a vida de Jesus, baseado no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos. O livro foi escrito 90% em cestilha e uns 10% com 7 versos. Já está totalmente concluído, com orçamentos feitos. A capa ficou linda, bela mesmo a capa. O prefácio e o índice, tudo paginado direitinho e o orçamento feito. Só está faltando agora verba para publicar. Eu tenho em torno do valor que foi cobrado para fazer 500 unidades. Eu tenho em torno de 40% e falta 60%. Se algum empresário, alguém quiser ajudar, será bem-vindo. Inclusive, eu faço até a proposta de a pessoa que ajudar, eu devolvo em livro. Digamos que a pessoa ajude com R$500, com R$600, eu devolvo esse valor em livros, para a pessoa também não ser prejudicada. Mas assim, eu garanto que quem ouvir, quem lê, não vai se arrepender de ajudar, porque ficou muito bonito para quem é católico, para quem é evangélico, para quem é espírita, ou mesmo quem não é religioso, mas que gosta da cultura, da poesia, realmente vai gostar, porque está muito bonito o trabalho. É Pão, Vinho e Poesia, o título do trabalho. Bom, Paulo, nossa entrevista aqui com você, ótima, mas infelizmente já está chegando ao fim. Espero que todos os nossos ouvintes aí curtam, porque realmente é uma pessoa que tem muita bagagem aí cultural, muito a transmitir, tanto através dos seus cordéis, de sua experiência de vida. E com certeza, minha gente, olha, a gente aqui fazendo a entrevista, aqui, estando aqui com ele pessoalmente, a gente já sabe que o quanto é bom. Imagine você que possa estar nos ouvindo também, aproveite esses momentos. E ao finalizar essa entrevista com o Paulo, a gente sabe que ele também teve uma amizade com o Sil Galindo, que é o grupo que a gente
homenageia a gente, né? Tem o nome Grupo Sil Galindo. A gente gostaria de saber, Paulo, um pouco da sua amizade com o Sil e também que você possa transmitir aí para todos os nossos ouvintes um pouco dos seus projetos futuros com relação à cultura buiquense. Bom, minha amizade com o Sil, eu tive o privilégio de conhecer Sil, apesar de ter sido pouco tempo, mas quando eu fui lançar o meu livro A Janela do Sobrado, em 2011, quando eu estava organizando a festa do lançamento, aí me veio do coração, na mente, o desejo de convidá-lo. Mas aí eu pensei comigo mesmo, mas será que ele vai aceitar o convite? Porque eu não conhecia ele. Né? Não tinha nenhuma ligação com ele. Digo, será que ele vai aceitar o convite? Ele morando em Recife, eu morando em Buíque, será que ele vai aceitar o convite? Mas assim, eu digo, eu vou tentar. Aí peguei o telefone dele, por sinal telefone convencional, que ele não usava celular, e liguei. E, para minha surpresa, o telefone não chegou a chamar 3 vezes, ele atendeu. Eu me identifiquei, disse que era de Buíque, que estava lançando um livro, e queria ter o prazer de contar com a presença dele aqui em Buíque, para fazer parte da mesa. E, para minha surpresa, ele aceitou de imediato. Ele só sendo filho de Buíque, e sendo para ir à minha terra, eu não tenho como me negar. E a gente acertou os detalhes, ali faltavam uns 10 dias mais ou menos. E para minha surpresa, quando foi no dia de manhãzinha, ele chegou aqui em Buíque, chegou aqui em casa. Veio me visitar e ficou encantado com o trabalho. Assim, me incentivou bastante. Me incentivou, assim, eu me senti como um filho de Sil, como um filho natural de Sil, pela força que ele me deu, pelo incentivo que ele me deu. Depois desse dia do lançamento, que ele deu uma palavra muito bonita no momento e ficou encantado com a quantidade de pessoas que tinha no evento. Porque a gente que é de Buíque aqui sabe que em eventos culturais, assim, principalmente de lançamento de livro, vai muito pouca gente. Mas graças a Deus que no dia do lançamento do meu livro, o Centro Pastoral, que é um prédio assim, razoavelmente grande, estava super lotado. Isso ficou assim encantado com aquilo e até depois ele chegou a confidenciar. Disse, o povo veio aqui não foi por causa do livro, foi por causa do autor do livro. Então assim eu me senti comovido com isso e agradeci demais pela vinda dele, pela consideração dele ter vindo sem me conhecer. E depois dessa visita a gente se tornou amigo de estar se visitando de vez em quando. De vez em quando ele vinha aqui, ligava assim 2 ou 3 dias antes, eu ia esperá-lo. E passava o dia inteiro andando com ele na cidade, visitando parentes, visitando amigos, visitando lugares onde ele viveu quando era criança, conversando, e ele me orientando, dando orientações para não desistir da cultura de Buíque, apesar de não ter apoio financeiro, mas por causa disso não baixar a cabeça, continuar à frente, que futuramente ia aparecer mais gente para contribuir, como de fato apareceu, né? Como de fato o Grupo Sil Galindo tem sido um grupo de referência aqui na cidade, que tem dado assim, um avanço extraordinário na cultura de Buíque. Teve até um desses encontros que ele vinha aqui, e a gente caminhava, passava o dia inteiro andando na cidade. Quando foi uma vez à noite, eu fui com ele até na pousada onde ele estava, que ele viajaria no dia seguinte. E ele me deu um livro dele, me deu alguns jornais, algumas coisas, e quando eu fui me despedir dele, lá na pousada Santos, aí eu dei um abraço nele, dei um beijo no rosto dele, muito emocionado, e dizendo, se eu estou lhe dando um beijo aqui como eu não vou dizer nem como um filho, porque pela idade do senhor só tem idade de ser meu avô. Estou dando um beijo no senhor como quem fosse um neto, tá beijando o seu avô. E ele assim ficou com os olhos cheios de lágrimas, assim, emocionado com aquela atitude, porque era como eu considerava ele, como ele também me considerava, como que eu fosse um neto dele, que de alguma maneira, mesmo assim, como que fosse um pingo no oceano, estaria dando continuidade a esse trabalho de escrita, de poesia, de eventos culturais na cidade. E graças a Deus, quando fui mais adiante, aí foi quando surgiu o grupo de leitores Sil Galindo, formado por uma equipe de jovens interessados, animados, pessoas que não desistem por qualquer coisa. Então, assim, ficou essa experiência muito, muito boa. Nós estivemos, inclusive, no dia do sepultamento de Sil, nós estivemos participando lá da cerimônia do sepultamento. Foi um momento assim muito emocionante. Mas como a gente diz, foi a pessoa física, mas a alma, o espírito continua vivo através do seu trabalho e através do trabalho que nós fazemos aqui na cidade. Principalmente eu tiro o chapéu para o Grupo Sil Galindo,
porque é um grupo que veio para revolucionar a cidade. Revolucionar como? Revolucionar com arte, com cultura, com diálogo, com trabalhos culturais, sem nenhum outro interesse, a não ser o trabalho cultural. E a gente está vendo assim que os eventos que o grupo vem fazendo, cada vez mais está aumentando, cada vez mais encontrando simpatizantes, e a tendência é cada vez melhorar. E desta forma, fazer a vida de Cio Galeno continuar viva em nossa cidade, a cidade de Buíque, que, como ele dizia, que era o cordão umbilical dele aqui, a sua cidade. Então, eu agradeço também essa oportunidade, esse espaço que o Grupo Cio Galeno está me concedendo para participar desse programa, parabenizando pela criatividade, parabenizando por tudo que esse grupo vem fazendo, porque tudo que faz é bem feito e merece o nosso elogio e nossos parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, por ter participado dessa entrevista. E espero que você esteja sempre conosco, né, acompanhando nossos programas. E nós vamos também estar sempre entrevistando pessoas aqui importantes para a cultura de Buíque, assim como você, Paulo. A gente reconhece que você é um dos maiores contribuintes para a cultura do nosso município, né? Bom, por hoje é só e até a próxima.